Oi, mulheres! Hoje a gente está começando o segundo ciclo do nosso curso. A gente vai tratar essa semana sobre as verdades bíblicas, sobre a feminilidade, a missão da mulher, o papel da mulher, entre outros muitos assuntos que eu vou abordar aqui. E claro que para a gente tratar sobre esse assunto, a gente precisa voltar lá no início de tudo. A gente precisa ir lá em Gênesis para entender desde a criação qual era o propósito de Deus para nós, mulheres. Então, se você está com a tua Bíblia aí, abra lá em Gênesis, no capítulo 1. A gente vai refletir um pouquinho hoje sobre a criação do homem e da mulher. Se a gente for ler ali no versículo 26, 27, nós vamos encontrar esse versículo onde Deus reúne a Trindade para criar a humanidade. Então está escrito lá: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira lição que eu queria deixar hoje com você, olhando para esse texto, é que nós fomos criadas com distinção. O que é isso? A maneira como Deus cria as coisas resume-se basicamente entre separação e distinção. Ele vai criar as luz e trevas, vai separar isso. Ele vai criar o céu e separar das águas, a terra do mar. A palavra de Deus é ação. Ele somente fala e as coisas são criadas. No capítulo 1, a gente vê Deus sendo chamado 32 vezes pelo nome de Elohim, que traz um sentido de majestade, de poder, porque Deus é assim, Ele cria com poder, Ele ordena tudo somente com a sua palavra. Basta Ele falar para as coisas acontecerem. E isso contrasta totalmente com os mitos sobre criação que as outras nações acreditavam, as nações ao redor de Israel. Eles acreditavam que o mundo tinha sido criado através de monstros enormes lutando, deuses guerreando, e era uma competição entre qual deus iria ganhar do outro. Era tudo muito grande, com muita luta, com muita batalha. E aí você vê a nossa história do nosso Deus. Ele criou tudo sozinho, ele simplesmente falou e as coisas aconteceram. E é nesse contexto que Deus nos cria com essa distinção. Ele cria a humanidade, ele cria o homem e a mulher. Nós mulheres também fazemos parte dessa criação distinta de Deus. Quando os dois estão juntos, é que eles refletem a imagem de Deus. Não é somente o homem refletindo a imagem de Deus, não é somente a mulher, mas os dois juntos. Isso desmente qualquer teoria que fale que a mulher não tem a mesma origem que o homem, que somente ele reflete a imagem de Deus. Existiam alguns mitos gregos das outras nações que acreditavam que a mulher não tinha a mesma origem que o homem, que só o homem era criado à imagem e semelhança de Deus e a mulher veio depois. Alguns até acreditavam que a mulher tinha sido criada como um castigo para o homem. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que nós mulheres temos a mesma criação, a mesma origem e nós refletimos a imagem de Deus tanto quanto o homem reflete. A nossa segunda lição de hoje, que a gente aprende aqui lendo a palavra de Deus, é que além da gente ter sido criada com distinção, nós também somos um poema de Deus. Olha só que lindo, antes de Deus dar o seu toque final, ele vai fazer pela primeira vez uma poesia. É a primeira poesia que aparece na Bíblia. Ele vai falar aqui: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na língua hebraica isso é uma poesia, porque trabalha com paralelismo de ideias. A primeira linha fala com a segunda linha, que fala com a terceira linha, e isso cria uma poesia. Eu fico imaginando Deus chamando o Espírito Santo, chamando Jesus, eles se reunindo para formar a humanidade. Pela primeira vez eles iriam criar o ser humano, eles iriam olhar aquilo e veriam a imagem deles refletida em nós. Isso deixou o coração de Deus tão alegre que ele
ele faz uma poesia. Se você for ler todo o relato da criação, Deus sempre fala, isso foi bom, o que eu criei foi bom, o que eu criei foi bom. Mas quando ele cria o homem e a mulher, ele fala, isso foi muito bom. Foi algo que alegrou o coração de Deus. E eu acho lindo porque lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 2, versículo 10, a gente vai ter uma confirmação de que nós somos um poema de Deus, porque somos feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra feitura, quando a gente traduz a palavra grega, essa é a mesma palavra que dá origem ao que nós chamamos hoje de poema. A palavra poema deriva dessa palavra. Portanto, o que Deus está querendo dizer aqui nesse versículo é: vocês são um poema de Deus, realizados em Cristo Jesus. Eu não sei como você se enxerga. Eu não sei se de repente te falaram coisas que você acreditou. Falaram que você não valia muito. Falaram coisas que fizeram com que a sua autoimagem fosse destruída. Mas não importa o que você ouviu, o que você acha de você mesma ou o que os outros falam que você é. O que importa é aquilo que Deus pensa de você. E para Ele, você é um poema. Para Ele, você foi criada com distinção. Não importa aquilo que te falaram. Creia que é um privilégio ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Olha o que o Grudem vai dizer. Ser a imagem de Deus é um privilégio incrível. Nenhuma outra criatura em toda a criação, nem mesmo é falado dos anjos poderosos serem feitos à imagem de Deus. Esse é um privilégio dado somente a nós, homens e mulheres. Toda vez que falamos uns com os outros como homens e mulheres, devemos lembrar que a pessoa com quem falamos é uma criatura de Deus, que é mais parecida com Deus que qualquer outra no universo. Homens e mulheres compartilham desse status igualmente. Portanto, devemos tratar os dois com igual dignidade, com igual valor. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os homens são mais imagens de Deus do que as mulheres. Homens e mulheres compartilham igualmente o grande privilégio de ser a imagem de Deus. E a última lição que eu queria deixar hoje para a gente pensar sobre a origem de tudo, lá desde a criação, é que os dois foram chamados para governar juntos. Lá em Gênesis 1:28, você vai ver que Deus fala para os dois. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Por isso, gente, o plano inicial de Deus era que tanto o homem quanto a mulher governassem juntos, fizessem as coisas acontecerem juntos. Infelizmente, qualquer dominação do homem é o resultado do pecado, resultado da queda do homem. Por isso, qualquer dominação masculina, qualquer desprezo e maus tratos com a mulher, foge do que nos é apresentado como vontade de Deus lá no início de tudo. Os dois tinham sido chamados para governar juntos. Esse é um modelo de Deus onde os dois, com as suas diferenças, trabalham juntos. Em Gênesis 2, fica bem claro que o propósito inicial de Deus foi criar o homem e a mulher, mostrando esse bom governo do seu Criador. Gente, onde quer que homens sejam vistos tratando mal a mulher, onde mulheres sejam proibidas de ter qualquer direito, onde mulheres sejam violentadas, privadas de receberem educação, serem tratadas como seres inferiores, isso está negando uma verdade bíblica de que elas também foram chamadas para governar, para serem tratadas da mesma forma pelo nosso Deus. E talvez a nossa principal prova para combater todos esses males esteja aqui, já na primeira página da Bíblia. Basta você ler, basta você olhar, para você entender que Deus nos criou com o mesmo status. Nós também fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha oração hoje, que você, independente do teu passado, independente de coisas que você tenha ouvido, ou mesmo coisas que você tem vivido dentro da sua casa, no seu trabalho, que você possa lembrar quem você é, como você foi criada e principalmente por quem você foi criada. Deus te ama, Deus pensou em você antes mesmo de você existir, Ele já estava planejando, Ele já estava imaginando como você seria.
E eu creio, em nome de Jesus, que qualquer ferida, qualquer palavra ruim que foi lançada sobre a sua vida, se você olhar para a palavra de Deus, você vai entender como Deus te enxerga. E não como você se enxerga e muito menos como os outros te enxergam. Busque na palavra dele e você vai encontrar um Deus maravilhoso que ficou muito feliz ao te criar. Essa é a minha oração hoje, que o teu coração possa ser cheio e que você acredite nessa verdade, tá bom? Amanhã vamos estudar ainda mais sobre esse momento da criação, sobre a missão pelo qual a mulher foi criada. Que Deus te abençoe.